A parte 2 começa com um resumo do primeiro filme, mostrando como o plano secreto da perfeita Bellwether foi exposto por Nick e Judy, levando-a à sua prisão. Suas ações viraram manchetes por toda a cidade, e Bellwether foi condenada graças ao gravador de voz em forma de coelho que capturou sua confissão. Judy e Nick se tornaram heróis celebrados de Zootopia, e Nick oficialmente se juntou à ZPD, formando a primeira dupla policial coelho-raposa da cidade. O novo prefeito, Patrick, celebra a conclusão do novo muro climático de Zootopia, que permite que todos os animais vivam em seus climas ideais. Enquanto Judy e Nick se preparam para sua próxima missão, o chefe Bogo informa os oficiais sobre um funcionário corrupto da alfândega envolvido no contrabando de carga ilegal. Ele atribui a missão a oficiais seniores e diz a Judy e Nick, ainda novatos, para observarem e aprenderem. Mas os dois escapam e vão para o local da missão por conta própria, disfarçados como um casal com uma criança. Snoutly os para na área restrita e fica chocado ao vê-los posando como um casal. Ele pede para eles irem embora, mas Nick o distrai com uma história emocional sobre visitar o local pelo desejo de aniversário de seu filho e pede para ele assinar um item como lembrança. Enquanto ele está distraído, Judy se esgueira e abre um container cheio de carga desconhecida, mas a voz do chefe Bogo pelo rádio os denuncia. Snoutly entra em pânico e foge em uma van. Judy e Nick roubam o carro de um porco e o perseguem enquanto o resto da ZPD se junta à perseguição, com a cidade se preparando para sua celebração de 100 anos. Embora os oficiais coloquem faixas de pregos, Snoutly as evita até bater em um poste e ficar inconsciente. Sua van continua rolando em direção ao desfile. Agindo rápido, Judy acelera, pula na van em movimento e apara bem antes de atingir a multidão, colidindo em vez disso com uma estátua recém-revelada. Judy então nota um réptil escapando e encontra um pedaço de pele de réptil por perto. Mais tarde, Judy assiste a um vídeo de um influenciador, explicando que Zootopia uma vez teve uma população de répteis que foi banida há centenas de anos. O chefe Bogo, furioso com o caos e sua desobediência, confronta Judy e Nick. Ela mostra a ele a escama de réptil, mas antes de a explicar mais, ele dispensa a equipe e diz a Judy que a respeita, mas as regras devem ser seguidas. Ele avisa que, se falharem na nova missão, serão separados. Ele os ordena a se apresentarem em uma oficina de parceria. Seu instrutor, Fwosby, promete melhorar seu trabalho em equipe, mas Judy e Nick ficam sobrecarregados pelos outros duos bem-sucedidos ali. Colegas zombam deles, e embora Judy queira provar seu valor, Nick insiste que não precisam conquistar a aprovação de ninguém. Judy se preocupa, estudando duro enquanto Nick permanece despreocupado. Naquela noite, enquanto Judy estuda, ela vê notícias sobre o diário perdido de Linksley ressurgindo após um ataque de réptil no passado. Ela reconhece a mesma van de antes e inspeciona sua evidência, encontrando um panfleto relacionado ao evento Zootonial. Ela pesquisa online e encontra um vídeo sobre répteis atacando anteriormente para roubar o diário, alegando que uma cobra retornaria. Ela liga para Nick, explicando sua intuição, mas ele duvida. Judy vai até ele e insiste que podem resolver o caso e se redimir. Nick eventualmente concorda. Com a cidade celebrando seu 100º aniversário e celebridades se reunindo para o Gala Zootonial, Judy avista a mesma van no estacionamento. Ela e Nick se descrevem em roupas elegantes e entram pela porta dos fundos. Eles notam o diário na seção reservada. Nick usa suas habilidades sorrateiras para levá-los para dentro. Judy se aproxima do diário, mas o chefe Bogo aparece, fazendo-a esbarrar em Thopper. Nick cai e encontra pele de réptil, tentando contatar Judy sem resposta. Ele então avista alguém empoleirado no lustre. Antes que possa reagir, o chefe Bogo pega. Judy vê isso e de repente uma cobra pula no palco, jogando o gala inteiro no caos. A cobra ataca Milton Linksley, rouba o diário e tenta escapar. Judy o persegue pelo prédio. A cobra abre o estojo do diário com a ajuda de Milton. Judy o alcança e a cobra alega que é inofensivo, que os Linksleys são os prejudiciais, e o diário contém a verdade que ele precisa para trazer sua família de volta para casa. Antes que Judy possa responder, Nick nocauteia a cobra. Os Linksleys chegam e ordenam aos oficiais que matem a cobra. Judy sente que algo está errado, e ela e Nick o defendem. A cobra acorda e acidentalmente morde o chefe Bogo. A polícia invade enquanto a cobra é jogada da varanda e sequestrada por um motoqueiro. Os oficiais acusam Judy e Nick de ajudá-lo. Judy pega o diário e ela e Nick escapam deslizando por uma encosta gelada, colidindo com o carro do Sr. Big. O Sr. Big os captura. As notícias se espalham que Judy e Nick ajudaram a cobra, tornando os criminosos procurados. O chefe Bogo, mordido, recebe o antídoto. Milton e seus irmãos pressionam o prefeito, exigindo que Judy, Nick e a cobra sejam eliminados e ordenando que o diário seja queimado. Quando o prefeito hesita, eles ameaçam sua posição, forçando a polícia a caçá-los. O Sr. Big leva Judy e Nick a um armazém, dando-lhes novas identidades e um carro de fuga. Quando Judy explica as mentiras dos Linksleys, ele avisa para ficar longe deles, chamando-os de assassinos. Judy recusa, determinada a defender a cobra e descobrir a verdade do diário. Frufru sugere pedir ajuda a Nibble. Nibble chega e concorda em ajudar. Ela os leva ao mercado do pântano, explicando que répteis como lagartos vivem lá. Após serem cortados de Zootopia, ela os leva a um refúgio de répteis escondido em um ferry abandonado. A polícia chega procurando por eles. Dentro do navio, Nick admite que se sente desconfortável perto de répteis, e Judy o provoca de brincadeira. Uma porta secreta se abre, revelando um esconderijo de répteis. Nick imediatamente se assusta com os residentes. Nibble os apresenta a Jesus, que oferece vermes como comida e os provoca.
Quando Jesus examina o diário, ele diz que as respostas estão em suas páginas, legíveis apenas através da visão térmica de répteis. Ele explica como a morte de um turista levou ao banimento dos répteis, permitindo que os Lynxleys tomassem suas terras e expandissem. Agora os répteis correm o risco de serem expulsos novamente. Antes que possam aprender mais, a polícia entra. Jesus os leva por uma passagem secreta, acreditando que podem salvar a cidade novamente. De repente, Gary rouba o diário e corre. Judy o persegue em um barco enquanto Nick tenta alcançá-lo. A polícia os persegue pela água. Todos os três acabam sendo arrastados para canos, lutando para respirar. Judy quase pega Gary antes de desmaiar. Nick destranca uma escotilha e os salva enquanto Gary escapa. Mais tarde, Judy encontra uma bolsa no cano contendo um livro com uma flor nele. Dois bodes aparecem, explicando que as flores crescem na montanha perto de uma pousada de lua de mel. Judy e Nick escalam a montanha usando uma corda. Nick não quer escalar e provoca Judy usando suas próprias gravações de voz. Seu gravador cai e quebra. Eles chegam à pousada enquanto a polícia chega, encontrando o gravador quebrado e localizando a dupla. Dentro da pousada, Judy encontra pele de cobra. Nick quase cai e avisa que oficiais estão se aproximando. Judy encontra um jornal revelando o plano de Ebenezer Lynxley para expandir Tundratão prendendo cobras. Ela descobre que os répteis uma vez tiveram bairros e encontra uma foto da família de Gary. Nick está a ir embora e abandonar o caso, temendo que sejam mortos. Judy insiste que alguém deve revelar a verdade e deve ser eles. Um ataque policial divide a casa. Nick é capturado. Judy flutua para longe nos destroços. Pubert salva Judy ao lado de Gary. Judy deve escolher entre resgatar Nick ou perseguir a verdade. Ela escolhe ajudar Gary enquanto Nick escapa da polícia por conta própria. A polícia atira dardos em Judy, mas Gary a leva embora enquanto a casa desaba. Judy acorda e descobre que Gary foi capturado e fica devastada. O prefeito Windancer interroga Nick, que fica em silêncio e é trancado. Milton ordena a expansão para o mercado do pântano e exige que Nick seja punido pela morte de Judy. Kitty apresenta o cabelo de Pubert como evidência e Milton ordena que ele seja encontrado. Em sua jornada, Gary garante a Judy que salvarão Nick e tosse o livro. Eles chegam ao esconderijo de Pubert, onde ele explica como ajudou Gary secretamente após ler sua carta, contrabandeando documentos para expor a verdade sobre os répteis. Judy lamenta ter deixado Nick para trás, mas Pubert a tranquiliza. Eles acendem uma fogueira para que Gary use sua visão térmica para revelar a verdade do diário. A bisavó de Gary, Agnes, era a verdadeira criadora de Zootopia e do muro climático. Ela se associou a Ebenezer, que roubou sua ideia substituindo seu nome pelo dele no diário. Sua empregada descobriu isso, foi morta, e Agnes foi amedrontada para o silêncio. Ebenezer espalhou mentiras sobre répteis, expulsando-os, acreditando que ninguém descobriria a verdade. Mas a empregada preservou a patente original. Gary encontrou onde os répteis viviam, e Judy mostra uma foto com uma torre, decidindo restaurar a energia ao bairro de répteis e encontrar a casa de Agnes e a patente. Milton rastreia Judy através de seu telefone. Nick é colocado na prisão, onde conhece Nibel, que pergunta o que aconteceu com sua dupla. Nick admite que Judy acha que eles são destinados a serem diferentes, e ele teme perdê-la. Emocionada, Nibel faz uma chave para ele e o ajuda a escapar. O alarme da polícia soa. Procurando saídas, eles acidentalmente abrem os portões, liberando todos os prisioneiros. Animais fogem em carros de polícia. Nick é acompanhado por um motorista rápido, mas é Flash. Bellwether escapa também. Enquanto isso, Judy e os outros vão em direção ao muro climático. Judy explica seu plano: entrar pela porta, encontrar o interruptor e acender a torre. Judy e os outros continuam sua jornada para encontrar a patente. Enquanto isso, Nick liga para Clawhauser e pede para rastrear Judy saqueando o computador de Paul. Clawhauser distrai Paul e tenta desbloquear o computador, que é protegido por uma senha minúscula. Judy e seu grupo chegam ao muro climático bem quando a polícia chega, tendo rastreado sua localização pelo telefone. Judy imediatamente o esmaga para parar o rastreamento. Eles correm pelo festival de mamíferos em chamas com oficiais em perseguição. Judy encontra Gazelle, que os apoia, e luta contra os oficiais zebras. Nick descobre que Judy está na porta de acesso do muro climático. Os Lynxleys descobrem isso também e ordenam aos oficiais que os parem e atirem dardos. Enquanto Judy e os outros correm em direção à porta, tranquilizantes são disparados. Judy tenta proteger Pubert, mas de repente Nick chega no carro de Flash e os resgata. Judy e os outros entram no muro, mas Nick fica do lado de fora. Dentro, Judy encontra uma porta levando ao interruptor de controle de Tundratão. Ela o liga e procura pela torre enterrada na neve. Eventualmente, eles a localizam. Judy vê Nick nas câmaras de CCTV e se prepara para ajudá-lo, mas Nibel o deixa entrar. De repente, Pubert os trai, injetando Judy com uma droga e jogando Gary no ambiente congelante para morrer. Ele diz a Judy que eles são ambos azarados e que fazendo isso ele finalmente terá valor em sua família. Agora seu próximo alvo é Nick. Judy insiste que ele não é como os outros, mas Pubert sai. Judy e Gary lutam enquanto o soro toma conta de seus corpos. Enquanto isso, Nick procura dentro do muro. Pubert confronta Nibel e a injeta também. Judy assiste tudo se desenrolar pelas telas de vigilância. Nick entra em uma câmara diferente com condições climáticas de tundra e finalmente encontra Pubert armado com armas.
Gary diz a Judy que ela fez uma diferença real, cumprindo o que sua avó pretendia quando criou Zootopia. Gary se aproxima de Judy, usando o calor de seu corpo para se curar. Mas Judy desmaia inconsciente. A polícia chega e cerca Gary. Nick e Gary são sobrecarregados enquanto lutam de volta. Durante a luta, Gary avista o antiveneno na bolsa de Pubert. Nick luta contra Pubert enquanto Gary o insta a pegar o antídoto. Durante a briga, o gelo abaixo deles começa a rachar e o antiveneno desliza em direção à beira da plataforma. Nick declara que Judy vale a pena morrer e, mesmo correndo o risco de cair, joga o antiveneno para Gary. Gary injeta Judy, trazendo-a de volta à consciência. O gelo desaba e Judy corre em direção a Nick, pegando-o bem na hora enquanto Pubert cai abaixo. Os dois se abraçam e Nick admite que não se importa se são diferentes. Ele se importa com ela, mesmo que lute para expressar seus sentimentos. Antes que possam terminar seu momento romântico, Pubert escapa em um snowmobile para destruir a patente. Os quatro o perseguem. Pubert contata seu pai, revelando tudo sobre a patente, mas Judy e Nick chegam bem na hora. Nibble e Gary lutam contra os irmãos de Pubert enquanto Judy e Nick perseguem Pubert. Usando um truque esperto com um caminhão, eles empurram através de arbustos pesados e o alcançam. Judy ataca Pubert, mas eles sobrepuja até Gary e Nibble chegarem e os salvarem. O prefeito, farto da corrupção, intervém pessoalmente e derruba os Linksleys. Pubert é preso. Mais tarde, Gary e os outros visitam a cidade dos répteis. Enquanto andam, eles descobrem a antiga casa da avó de Gary. Dentro, eles veem seu trabalho preservado e Gary abre uma caixa, encontrando a patente original. De repente, Pubert retorna para queimar a casa, mas a polícia intervém novamente e o prende. As notícias se espalham por toda parte. Nick e Judy, junto com Gary e Nibble, descobriram o roubo da patente pela família Linksley, levando-o à sua prisão. O mercado do pântano oficialmente se torna parte de Zootopia. Judy e Nick são honrados por sua bravura. Os répteis são bem-vindos de volta à cidade e Gary se reúne com sua família finalmente. Nick presenteia Judy com seu gravador de cenoura mais uma vez. O filme termina com os dois partindo para uma nova missão para rastrear os prisioneiros escapados.